Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Realmente, temos muitos assuntos para discutir aqui. A situação no Corinthians está difícil? Não é impressionante? Como após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, surgiram muitas notícias negativas, pois agora começam a aparecer os problemas que estão ocorrendo por lá. Também vamos abordar o Flamengo enfrentando o Barcelona no Mundial. Temos Felipe Luiz que se encontrou com José Botto no Ninho do Urubu. É essencial frisar que é viável garantir a presença nos Jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, organizados por uma agência especializada. Estamos na semana decisiva, pois restam poucos dias para conseguir o visto para os Estados Unidos de maneira tranquila. Existe uma alternativa para obter suporte no processo de visto rápido disponível nos comentários. Dessa forma, é possível assegurar o visto e também finalizar o pacote da caravana. Aproveitem essa chance, pois este é o momento certo para confirmar a participação. Depois disso, pode ser necessário avaliar a venda de um carro para viabilizar a viagem. O Flamengo está em uma fase promissora, trazendo confiança aos torcedores. É importante recordar que a decisão crucial ocorre em Córdoba. Ainda há chance de garantir a presença na Libertadores no jogo na Argentina. O tempo está se esgotando, é a última oportunidade para garantir a participação. O Flamengo vai triunfar em Córdoba, não se trata de presunção, mas de certeza. O Flamengo se aproxima da vitória em Córdoba e já aviso que será um grande confronto. Deixa eu conferir o resultado da partida do Central Córdoba, pois acabei adormecendo. O jogo estava empatado em 0-0, mas o desempenho dos jogadores foi muito aquém do esperado e acabaram sendo derrotados em casa por 2-1. Rival! Para contextualizar o oponente, foi o Clube Esportivo Independente Rivadavia. Enquanto assistia à disputa, ainda estava empatada, mas eles sofreram a derrota em seu campo. Essa derrota para o Central foi um evento isolado, pois o Flamengo certamente terá um desempenho notável no Maracanã. Portanto, fiquem ligados, trarei as principais informações sobre o clube. Estamos juntos, saudações rubro-negras. Este espaço é dedicado ao Flamengo e espero que todos aproveitem os dados que compartilharei. Vou trazer as principais informações sobre o Flamengo. Saudações a todos os torcedores. Sejam muito bem-vindos a este espaço onde comentamos as atualizações do clube. Para começar, a final do Mundial Sub-20 acontecerá no Maracanã e o adversário será o Barcelona. A organização está planejando oferecer ingressos a preços acessíveis para essa grande partida, com a intenção de lotar o estádio no dia 23 de agosto. A maioria dos ingressos deverá ser vendida a preços populares, pois essa é uma estratégia para garantir a presença do público no evento. O confronto entre Flamengo e Barcelona é considerado a partida mais relevante da história da competição. O Flamengo, que é o atual campeão mundial, enfrentará um Barcelona que vem de uma excelente vitória. E estou realmente animado por essa final de grande importância, Flamengo e Barcelona, mas sabemos que a base do Barcelona é forte e a equipe sub-20 do Flamengo precisará se destacar para conquistar o título e manter o troféu do Mundial Sub-20. O Barcelona está jogando muito bem e garantiu sua vaga na final. Agora gostaria de mencionar a nova camisa que supostamente será vermelha e preta com detalhes em preto. Sinceramente, não vejo lógica em alterar uma característica tão marcante na memória dos torcedores, que é o apoio à seleção brasileira. Não vejo com bons olhos essa mudança do azul para o vermelho. Não quero ser contraditório, mas a combinação de vermelho e preto remete ao Flamengo, o que realmente me agrada. O vínculo emocional que os fãs possuem ao acompanhar a seleção brasileira é algo inegável. Pessoalmente, não vejo com bons olhos essa alteração, principalmente a substituição do azul pelo vermelho. Não pretendo ser desonesto, mas a nova camisa da equipe sendo na tonalidade vermelha não me agrada. O que me desagrada ainda mais é que essa mudança causa divisões entre a torcida e já começam a surgir debates políticos sobre o assunto. É complicado aceitar que tudo isso não tenha relação com a política? Notei comentários sobre
Isso, inclusive, de uma figura influente nas redes sociais que mencionou ser essa uma estratégia de marketing astuta da marca esportiva que certamente fará boas vendas? Com as eleições se aproximando e a seleção mantendo a camisa amarela, a introdução da vermelha poderia conquistar torcedores de diferentes ideologias. Anteriormente, muitos viam a camisa amarela como um símbolo da direita, mas isso não faz sentido. A camisa amarela é um emblema que pertence a todos os brasileiros. Sempre considerei um absurdo politicizar a seleção. Agora a camisa vermelha realmente remete a um viés político? Assim, alguns vão afirmar que quem apoia a esquerda usa vermelho, enquanto quem está à direita usa amarelo. Para a marca, isso é vantajoso, pois resulta em vendas, mas na realidade isso serve a quem? A marca, a Confederação Brasileira de Futebol, que aproveitam para fomentar essa rivalidade. Pessoalmente, julgo desnecessário dividir a torcida dessa forma. Não me deixo levar por questões políticas e nunca acreditarei que isso tenha qualquer ligação. Para mim, vestir a camisa da seleção ou do meu clube não é um problema. O clube já adotou a camisa verde e eu usei a azul, então não vejo motivo para me opor a uma camisa vermelha na seleção. Não sei se vou adquirir, mas é uma possibilidade. Não vou dizer que irei comprar, mas pode ser que sim, não tenho preconceito algum. Apenas estou apontando que, em minha opinião, essa grande mudança nas características não é adequada. Já existem as camisas amarela e azul e poderiam ter criado uma terceira caso quisessem na cor vermelha? O fato é que acredito que essa situação apenas trará rivalidade e controvérsia, mas tudo bem. Hoje me encontro em uma posição neutra. Prefiro manter minha opinião, já passei por diversas polêmicas na vida. Vamos seguir em frente. O grupo esteve no CT do Ninho do Urubu e se reuniu com outras áreas do futebol para discutir o planejamento dos próximos jogos. Os próximos confrontos do clube serão fora de casa em 3 competições distintas. O primeiro será contra o Botafogo da Paraíba. Depois enfrentaremos o Cruzeiro em Minas Gerais, além do Central em Córdoba, e o Clube Carioca. Serão 3 partidas consecutivas longe de casa. Portanto, o clube está desenvolvendo esse planejamento para reduzir o desgaste. Também comunicamos que o troféu do Super Mundial de Clubes chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, entre o 2 e o 8 de maio. A taça visitará os clubes cariocas. Será que será possível exibir essa taça por lá? As equipes cariocas farão ações individuais com o troféu da competição e, em seguida, o troféu visitará o Palmeiras, que é o outro clube brasileiro que participa do Super Mundial. Além disso, temos ingressos disponíveis para o duelo entre o Botafogo da Paraíba e o Clube Carioca no Castelão às 20 horas de quinta-feira. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos. A casa estará cheia certamente. Será um grande espetáculo? Olha o Conselho de Orientação do Futebol. O Super Mundial se aproxima com o confronto entre Botafogo da Paraíba e Flamengo agendado para as 20 horas de quinta-feira no Castelão. Quase 30 mil ingressos já foram adquiridos, o que certamente indica que o estádio estará lotado. A expectativa é a de um espetáculo grandioso. Em relação ao Corinthians, o Conselho de Orientação sugeriu a suspensão do presidente, que está sendo investigado por má gestão. Após a derrota contundente para o Flamengo, novas informações surgem. Entre os argumentos apresentados, o Conselho destacou a ausência de diversos documentos, incluindo o contrato de um jogador, além de mencionar um gasto de 7 milhões e 600 mil em cartão corporativo. A situação é realmente delicada. Enquanto a diretoria havia declarado que a dívida do clube havia crescido em 600 milhões em 2024, o Conselho alega que o aumento real da dívida no ano passado foi de 829 milhões. A dívida do Corinthians cresceu quase 1 bilhão. A responsabilidade por essa situação deve ser debatida entre os torcedores. E quanto à arrecadação para o estádio, parece que a dívida não para de crescer. Existe o capital para a construção, mas e quanto à dívida, é preciso priorizar a quitação dessa obrigação financeira. E o estádio? A verdade é que a entrega continua incerta. A situação é alarmante. Falando sobre um atleta, ele mencionou outro, ressaltando que mantém boas conversas com ele, que possui um potencial extraordinário.
Ele ficou impressionado ao chegar ao Flamengo, pois havia observado o jogador atuar apenas algumas vezes e elogiou sua força física e habilidade técnica. Acredita que ele pode desenvolver aspectos como concentração e posicionamento, sendo um jovem atleta com um futuro promissor capaz de introduzir um estilo de jogo diferente na seleção, algo que pode cativar os torcedores. No Flamengo, os laterais desempenham um papel fundamental no ataque, especialmente o mencionado, enquanto a equipe se esforça para minimizar os espaços na defesa. O trabalho em equipe está sendo intenso e a comunicação com o jogador é essencial para que ele aproveite essa fase. Às vezes, as pessoas se preocupam excessivamente com o futuro, refletindo sobre para onde irão e quem as acompanhará. A organização defensiva tem se centrado na atuação do jogador e o grupo tem se empenhado, muito criando uma harmonia interessante e buscando dialogar para que ele possa capitalizar essa oportunidade. Ele ainda tem muito a desenvolver no Flamengo, que é o maior clube do Brasil. É interessante pensar em como as coisas eram aos 21 anos. É impressionante o que foi comentado sobre se ver no atleta mais jovem. Isso é realmente positivo? Já foi discutida a importância desse jogador que vem se destacando no grupo, sendo um atleta que pode brilhar no futebol brasileiro. Algumas pessoas expressaram críticas a essa perspectiva, mas reforço que ele se tornará essencial para o Flamengo, ganhando destaque no cenário nacional. Parece que uma equipe B do Flamengo deve começar a se formar especialmente visando o jogo contra o Botafogo da Paraíba. O técnico anunciou que Matheus Cunha será o goleiro titular com a inclusão de outros jogadores. A partida deve iniciar com esses atletas. O Matheus inicia agora e essa movimentação deve acelerar conforme nos aproximamos da data do jogo da Copa do Brasil. Essa foi uma das perguntas levantadas sobre a importância de um jogador adquirir experiência. E agora essa oportunidade vai se concretizar. Assim o Flamengo B começará a se definir, iniciando essa nova trajetória. Acredito que na Copa do Brasil, conforme avançarmos, o Flamengo terá um time preparado para a competição. Prosseguindo, informações sobre a situação de outro jogador que passou por um trabalho técnico e mental foram discutidas. Vamos falar sobre a Copa do Brasil, um dos campeonatos mais significativos. Recentemente ocorreu uma discussão interessante a respeito da situação de um atleta que se destacou pelo trabalho técnico e psicológico que recebeu do lateral no Flamengo. Enquanto alguns jogadores têm chamado mais atenção por seu bom rendimento, esse atleta tem se reerguido de maneira mais sutil, aproveitando as chances que apareceram especialmente após a contusão de um jogador mais experiente, o treinador. Tem se dedicado a restabelecer a autoconfiança do jogador, que recebeu críticas de uma parte da torcida. Agora será um desafio para o colega reconquistar seu espaço no time. O jogador em questão usa sua própria história como exemplo durante as conversas buscando motivar o lateral. Ele frequentemente relembra períodos em que ficou no banco de reservas em sua fase final no Flamengo, oferecendo uma visão valiosa ao atleta. É claro que ele tem um papel essencial no aspecto psicológico dos jogadores, algo que já foi destacado por outros especialistas na área. Atualmente, o Flamengo está conseguindo pressionar seus oponentes, obrigando-os a se manterem na defesa. Essa abordagem lembra épocas de jogadas criadas com maestria, em que a troca de passes cativa. É claro que em algumas partidas o desempenho não é ideal, mas no geral a dinâmica do time tem se mostrado muito satisfatória. É crucial conceder tempo ao trabalho do comandante, uma vez que o foco deve estar em críticas construtivas, evitando qualquer tipo de desmerecimento. Levantar questionamentos como a lentidão em algumas substituições é pertinente, mas sempre com uma perspectiva construtiva sobre o que está sendo feito. Embora o Flamengo enfrente desafios, o que se nota na maioria dos jogos é a articulação das jogadas. É fundamental dar tempo ao treinador e garantir que as críticas sejam construtivas, sem espaço para comentários destrutivos. É válido manifestar descontentamento em relação à demora em algumas mudanças, mas sempre de maneira construtiva, avaliando onde a equipe pode evoluir, ao mesmo tempo que se reconhecem os pontos positivos. Contudo, alguns indivíduos criticam, sem embasamento, o que não é aceitável.
Sobre um jogador específico, há notícias de que ele já tem uma data marcada para se apresentar ao Flamengo, pois está se recuperando de uma lesão na costela. A fonte que divulgou a informação ressaltou que o atleta ainda está em tratamento da lesão que ocorreu em abril. Após a derrota de sua equipe para um adversário no campeonato inglês, o técnico atualizou a situação mencionando que o jogador está se sentindo melhor. O Flamengo fará sua estreia em um torneio importante em meados de junho e o jogador deve rescindir seu contrato com seu clube atual no final de maio. De acordo com informações, ele se transferirá para o Flamengo, onde sua recuperação será crucial para a equipe no torneio. Um detalhe relevante é que ao final de maio ele finalizará seu contrato, mas tem um compromisso pessoal agendado e somente após essa data se apresentará ao Flamengo. Assim, a sua chegada ao clube não será imediata. Há confirmação de que ele assinará um contrato de longa duração com o Flamengo. Essa informação já havia sido divulgada anteriormente e estamos trazendo uma atualização. A trajetória desse jogador pode não ter gerado muitos comentários, mas isso se deve à escassez de novidades até o momento. Na verdade, ele vai rescindir seu contrato e no dia seguinte poderá assinar com o Flamengo, apresentando-se ao clube assim que as circunstâncias permitirem, levando em conta seu compromisso pessoal e outros fatores. Desta forma, é provável que busquem assegurar que ele chegue pelo menos alguns dias antes da viagem para o torneio importante. Quando se fala do Flamengo, a ansiedade é alta, especialmente com o acontecimento iminente. Penso que todos estão se esforçando ao máximo para assegurar que tudo esteja pronto a tempo, visando sua chegada pelo menos 5 dias antes da partida rumo ao Mundial, para que possa ser avaliado e treinar um pouco antes do embarque. O time tem partida agendada para o 10º ou 11º dia do mês, não recordo com precisão, com destino a Atlantic City, onde aguardará a próxima etapa. O Flamengo realizará treinamentos em Atlantic City até a estreia na Filadélfia, marcada para o 16º dia do mês. Um aspecto que quero ressaltar é a controvérsia surgida em torno do uso da voz de uma inteligência artificial de um grande ícone do esporte. Pessoalmente, sou a favor do uso da tecnologia e, embora seja necessária uma regulamentação, considero que a utilização da voz de uma figura tão emblemática pode proporcionar emoção aos aficionados. Alguns podem argumentar sobre a questão de ser um ícone já falecido, mas para mim é uma maneira de promover o bem-estar emocional e não o contrário. Também é relevante mencionar que já conversamos sobre a possibilidade de um jogador ser escalado como titular e essa é uma grande chance que ele deve saber aproveitar. Agora compartilho a visão de alguns analistas das redes sociais e da televisão. Recentemente foi comentado que o Flamengo estaria competindo pelo título da Champions League. É impressionante o que foi dito, considerando que o Flamengo já conquistou o Campeonato Brasileiro. Acreditasse que não há equipe no futebol sul-americano ou mundial que não possa competir em um nível similar a clubes como Barcelona, Real Madrid e Manchester City. Se tudo for feito corretamente, o Flamengo tem plenas condições de rivalizar com qualquer um deles. Há quem acredite que o Flamengo pode ter chances de vencer a Champions League e um comentarista manifestou sua indignação, afirmando que esse assunto deveria ter sido abordado de forma mais ampla durante um programa de televisão. Na Premier League, a disputa pelo título está acirrada. Recentemente, houve uma declaração contundente sobre o Flamengo, indicando que o time poderia brigar pelo troféu da Champions League. O comentarista ficou visivelmente irritado, enfatizando que a equipe poderia ter apresentado um desempenho muito melhor durante a transmissão. A atuação anterior do time foi vista como um verdadeiro fiasco e a situação agora se tornou ainda mais desconfortável. O time poderia ter sofrido uma derrota acachapante se as oportunidades tivessem sido convertidas? Concordo totalmente, pois houve até um chute que acertou a trave e jogadas muito perigosas como uma do atacante. Se a equipe tivesse mantido a mesma intensidade do primeiro tempo, o resultado certamente seria desastroso. O treinador dificilmente aceitaria dirigir aquela equipe, pois seria um vexame histórico. É melhor deixar isso para trás, pois não há mais nada a ser feito. O comentarista está certo ao dizer que poderia tranquilamente ter sido uma derrota histórica. Temos algumas estatísticas interessantes sobre um atleta.
Muitas pessoas estão comentando sobre seus números, que são impressionantes. Ele possui a melhor avaliação em uma plataforma de análise de desempenho, com quase 8,70 na edição do Campeonato Brasileiro. Isso é surpreendente. Ele se destaca como a principal força ofensiva da competição, liderando várias estatísticas relacionadas a participações diretas em gols. Até agora, ele contribuiu diretamente para 8 dos 15 gols marcados pelo Flamengo, mantendo uma nota de 8,70. O desempenho dele é realmente excepcional. Sempre defendi que ele é um craque, apesar das críticas que recebe. Alguns amigos até reconhecem seu talento, mas não o consideram um craque. Eu continuo a afirmar que, se estiver em boa forma, ele se destaca. É um jogador incrível e devemos valorizar nosso uruguaio excepcional que veste a camisa 10. É isso. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, Bruno Henrique, um dos maiores ícones do Flamengo nas últimas temporadas, anunciou sua despedida do clube após o banimento do futebol brasileiro, em um movimento que choca a torcida e marca o fim de uma era para o atacante. O atleta, que se tornou sinônimo de gols decisivos, dribles espetaculares e um entrosamento perfeito com seus companheiros, enfrentou uma situação inesperada que muda radicalmente o rumo de sua carreira. Após anos de conquistas e vitórias com a camisa rubro-negra, Bruno Henrique sempre foi visto como peça-chave no time, especialmente durante as campanhas vitoriosas no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores da América e no Mundial de Clubes. Sua habilidade com a bola nos pés e sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais garantiram a ele o status de ídolo absoluto para os flamenguistas. No entanto, o cenário atual, com o banimento imposto pelo futebol brasileiro, obriga o atacante a trilhar um novo caminho. O banimento de Bruno Henrique se deu em razão de uma decisão controversa que envolveu alegações sérias afetando sua elegibilidade para continuar jogando no Brasil. Detalhes sobre a suspensão ainda são escassos, mas o impacto para o futebol nacional é inegável. Para o Flamengo, a perda de Bruno Henrique não é apenas a saída de um jogador de qualidade excepcional, mas também de uma figura que ajudou a redefinir a identidade do clube nos últimos anos. Ao longo de sua trajetória no Flamengo, Bruno Henrique se destacou por sua velocidade e força física, além de se tornar um dos principais atacantes da história recente do clube. Seu entrosamento com Gabigol formou uma dupla temida por qualquer defesa do futebol brasileiro e sul-americano. Além disso, foi peça fundamental na vitória da Libertadores de 2019, um dos maiores feitos do Flamengo nas últimas décadas. Com a saída do Flamengo, os rumores sobre o futuro de Bruno Henrique começam a ganhar força. A suspensão o impede de atuar no Brasil, mas a possibilidade de uma transferência para o exterior não está descartada. Ligas como a MLS, o futebol árabe ou até o retorno à Europa começam a ser cogitadas como destinos possíveis para o atacante, que ainda possui qualidade de sobra para brilhar em qualquer competição. A despedida de Bruno Henrique marca uma página triste para a torcida do Flamengo, que agora se vê sem um de seus principais protagonistas. Contudo, a história do atacante com o clube rubro-negro é uma das mais vitoriosas da sua história recente, e a memória de seus gols e vitórias ficará registrada para sempre na galeria dos grandes ídolos da Gávea. Agora, os fãs do Flamengo se perguntam qual será o futuro do time sem um jogador tão decisivo, enquanto Bruno Henrique busca reinventar sua carreira fora do Brasil, deixando para trás um legado indiscutível. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!